Olá a todos, a todas. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo sobre o Apocalipse. Eu sou o pastor Pedro, da Igreja Metodista no Jardim Santa Gertrudes, aqui na periferia de Jundiaí. E muito feliz pela participação de diversas pessoas, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs das igrejas, e também pela oportunidade, né, de trocar ideias, receber também comentários, ir trocando ideias. Se você quiser mandar aí seus temas, suas questões, questionamentos, dúvidas, perguntas, a gente pode buscar também compreender mais para passar para você e para todo mundo que está participando desse estudo. Daí a gente passa ao vivo aqui para todo mundo também, tá bom? Bom, hoje a gente tem aqui para estudar Apocalipse, o sexto estudo, a visão do trono do céu e, se der, a gente já entra na visão do livro selado, capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse, tá legal? Bom, a gente entra agora numa nova temática do livro do Apocalipse, que a gente só tinha visto bem de leve, e agora ela começa a aparecer de um modo mais forte, mais específico. É o que? São as liturgias que aparecem no livro do Apocalipse, esses momentos de grande exaltação, né, cultica, celebrativa, né? Então há muitos estudiosos que vão apresentar justamente essa temática. O livro do Apocalipse é, na verdade, um grande culto, né, uma grande celebração, uma grande liturgia. Talvez a gente, com o nosso olhar, com nossa mente contemporânea, né, a gente acha estranho, mas como assim uma liturgia, né? É, é, tantas palavras assim, algo que poderia parecer estranho ao nosso olhar atual. Mas, ora, se a gente for ver hoje mesmo nas igrejas, nas nossas igrejas, se cantam muitas canções do Apocalipse. Quem aí é metodista e desde a década de 80, 70, 80, 90 e nunca cantou, por exemplo, Apocalipse 5, 13, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio, por aí vai, né? Enfim, e outras tantas canções que são apresentadas aí a partir, que são cantadas hoje e inspiradas então na literatura do Apocalipse. Então, de fato, né, o livro do Apocalipse pode ser considerado, alguns estudiosos consideram que ele era celebrado, não é? Nas reuniões litúrgicas, ele era lido e envolto em grande entusiasmo pelas pessoas que iam ouvindo a gente, né? Hoje a gente vive numa cultura multimídia e numa cultura que passou antes de ser multimídia, passou pela era da televisão e antes de ser visual, então, né, e auditiva, passou pelo rádio também e em alguns aspectos até pelo livro, né, pela leitura, para alguns segmentos da sociedade. Mas, ora, a cultura antes do século XIX e bem antes da imprensa, vivíamos uma cultura do ouvir. Quem nunca ouviu aquela expressão bíblica, a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir. Por que ela vem pelo ouvir? Porque as pessoas não, a grande maioria da população não tinha acesso à leitura, então era no ouvir, e esse ouvir do Apocalipse, esse imaginar do Apocalipse, né, esse imaginar dessa literatura tão grandiosa, com imagens tão poderosas, então a gente coloca o peso da imaginação, então a gente pode sim imaginar o Apocalipse como uma grande liturgia também. Mas dentro desse livro tão grandioso, a gente tem alguns momentos em que a questão litúrgica irrompe de um jeito mais forte, como no capítulo de número 4 e no capítulo 5. Curiosamente, serão 7 momentos de grande irrupção litúrgica no Apocalipse, e nós veremos essas irrupções litúrgicas no decorrer dos nossos comentários sobre o livro, tá legal? Bom,
E aqui nós temos então uma imagem do trono. Imagens do trono remetem também algumas imagens do Antigo Testamento, Isaías 6, um paradigma litúrgico também para as igrejas e de modo particular para a igreja metodista. Eu, pelo menos, quando fui aprender sobre liturgia, comecei aprendendo a partir de Isaías capítulo 6. Aquela visão que Isaías tem do trono de Deus, não é? Então daí a divisão do culto. Em algum momento a Igreja Metodista Brasileira começou a celebrar o culto com uma estrutura, adoração, confissão, depois a palavra, e depois a dedicação e o louvor entrando entre a confissão e a palavra, enfim. Então a gente tem aqui o início dessa liturgia. Liturgias que eram experimentadas pelas igrejas, nas casas ou em outros espaços mais privados, no caso das igrejas, das eclesiais cristãs, que remetem a visões também do Antigo Testamento e também a diversos conteúdos de literaturas apocalípticas, que a gente ainda não falou muito, mas vai ter a oportunidade de falar um pouco mais. Agora, o que nós não podemos nos esquecer, e que existe uma distância, digamos assim, entre a produção literária dos evangelhos, das cartas, das igrejas da Palestina, né, a igreja de Atos dos Apóstolos, as igrejas nas quais Paulo foi passando, as igrejas nascentes nas quais Paulo foi passando até na Ásia Menor, e as igrejas do Apocalipse. Estamos falando de um período diferente. Se você fala, mas como assim muda o período? Ora, pense na sua vida, né? Como que era o mundo há 40 anos. O mundo não mudou? Como era o mundo há 50 anos? Talvez, em alguns aspectos, seja essa a diferença. Ou se a gente for pensar geograficamente, como era o mundo, como era o mundo há 40 anos no interior de Goiás, né, entende? Então, são diferenças que existem, né? Na África, como era o mundo há 100 anos no Japão, enfim. Então, o tempo, né? O tempo da produção dos evangelhos, a temática vivida nos evangelhos, ela vai ser diferente da temática vivida no Apocalipse. Nós vamos ter aí alguns anos de diferença e grandes mudanças na vida da igreja. Se a gente para pensar, uma igreja como a igreja Jardim Santa Gertrudes, ela tem aí 40 anos, né? Então a gente consegue perceber diferenças nesses 40 anos. Uma igreja como a igreja de Jundiaí Central, ela tem aí seus 60 anos de idade. Enfim, então a diferença de tempo vai ser marcante e a gente vai perceber algumas coisas aí. Mas por que eu quero enfatizar nesse momento a diferença? Porque, é claro, quando a gente fala de liturgias de trono, a gente vai ter que remeter também às liturgias que aconteciam no contexto do mundo romano. Liturgias, então, que eram atos públicos de exaltação às divindades diversas, dentre as quais as divindades romanas, César Augusto e tudo mais. Aliás, estou deixando na descrição desse vídeo um artigo que eu convido, se você tiver interesse para ler, um artigo escrito por dois professores, aí, estudiosos da literatura apocalíptica, que é o José Adriano Filho e o Paulo Nogueira. Estou deixando um artigo deles nos quais eles vão falar justamente sobre relações entre o culto imperial e as liturgias no Apocalipse. Essa é uma fonte aí para você pesquisar, se você quiser também aprofundar esse tema. Então, sempre temos que considerar que uma liturgia, o conceito que eles apresentam e que os outros estudiosos que eu tenho buscado compreender apresentam, é claro que você estabelece ao falar de liturgias, ao experimentar liturgias de maneira tão intensa no livro do Apocalipse, você, por um lado, revive aspectos litúrgicos da própria vida do povo judeu, dos movimentos apocalípticos e proféticos, mas você também faz contraposições às liturgias do mundo romano. Tá legal? Vamos, sem mais delonga, dar uma olhada na liturgia do capítulo de número 4 do livro do Apocalipse. Lembrando, estamos saindo então das cartas, estamos mudando de tema.
né? A mudança de tema, o start do tema no capítulo 3, no versículo de número 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Então aí a presença do trono está no finalzinho do capítulo de número 3, e daí ela transborda. O trono é muito grande para ficar dentro daquele jeito de escrever das cartas, não é? Então ele transborda para uma nova literatura, que é então essa visão extraordinária do trono. Ele vai dizer, então depois dessas coisas, né, depois que veio todas essas mensagens para as igrejas, eu vi uma porta aberta no céu. Então aí a gente precisa compreender bem essa temática que a gente já falou um pouco e precisa trazer de novo, uma porta aberta no céu. Ele vê uma porta aberta no céu, e aquela primeira pessoa que falou com ele, ou seja, o Cordeiro, Cristo ressuscitado, fala com ele de novo, dizendo que aquele que tinha voz de trombeta, né? Ele diz o que? Sobe para aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Então, mais uma vez, a gente se lembra do que, né? As coisas que vão acontecer depois dessas. O Apocalipse não está preocupado em falar de outros tempos, eras. Ele está preocupado em falar, olha, as coisas que estão se desenrolando no seu período, né? Olha, a gente está vivendo uma coisa aqui, eu vou te mostrar algumas coisas que já estão para acontecer, não é? Bom, mas ao mostrar as coisas que estão para acontecer, ele começa por onde? Vamos ver? Ó, ele faz um convite, né? Sobe aqui, mas imediatamente, no versículo 2, eu me achei em espírito, né? E achei-me, imediatamente eu me achei em espírito, lá para onde ele disse, né? Lá para onde tinha essa tal porta aberta, né? A porta aberta no céu. A ideia de uma porta aberta no céu é algo muito forte, marcante nas literaturas apocalípticas, não é? Porque a porta aberta no céu remete também aí a essa ideia de que a revelação está começando a se mostrar. Existia aquela ideia de que se o céu está fechado, se Deus está em silêncio, então a gente não consegue ouvir, compreender a realidade. Se tem uma porta aberta no céu, então é o início da revelação. O Apocalipse vai num ascendente da revelação. Primeiro é uma porta, daqui a pouco o céu está escancarado no livro, você vai ver isso. E daqui a pouco o céu praticamente desce à terra na Nova Jerusalém. Então você vai tendo uma ascendência dessa coisa do céu. Nesse momento, num primeiro, vamos por partes, né? João é convidado a ver algo, a subir, a ascender, a ele ter a visão, então, do céu. Agora, o que significa essa visão do céu? A gente já teve uma fala um pouco sobre isso. De onde nasce essa questão entre céu e terra, né? Então, lembrando, então, eles não estão pensando necessariamente em lugares distintos, tá bom? Não se está pensando em tem um lugar que é o céu e outro lugar que é a terra. Na literatura apocalíptica, quando se fala entre terra e céu, primeiro, não existem lugares diferentes, é o mesmo lugar, mas são modos diferentes de ver a realidade, de experimentar a realidade. O modo da terra, o que acontece na terra, o mundo aparente, tudo bem? Aquilo que a gente enxerga com os nossos olhos num primeiro momento, e qual é a interpretação mais profunda dessa realidade, tudo bem? Então, o Apocalipse, quando ele falar de coisas que acontecem no céu, ele está querendo falar o que para a gente? Ele está querendo nos passar qual é a visão exata de como as coisas devem ser na Terra, de como as coisas são, de algum modo, mais aprofundado na Terra. Nós vamos compreendendo isso melhor, tá bom? No decorrer da leitura. Agora guarde isso. Quando o Apocalipse fala de coisas da Terra, terra é o quê? É a aparência. Quando ela fala de algo no céu é o quê? É a realidade de fato, é a verdade na leitura apocalíptica, tá bom? É aquilo que de fato é literalmente a revelação. Aqui é
o que nós estamos vendo na terra, mas sem o véu. Tudo bem? Então aí, essa compreensão sobre terra e céu. Bom, ele se acha, e daí tem essa visão muito bonita, versículo 2, né? E eis que lá no céu, o que tem no céu? No primeiro momento, o que ele se depara? É com um trono armado, né? Então, vamos para essa visão do trono e alguém sentado. Por que ele não fala quem está sentado? Você percebeu isso? Que ele não disse quem está sentado, é alguém. E daí ele vai começar a dar referência. Esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto da pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono tem ele fala aqui um arco-íris, nas traduções nossas fala arco-íris, mas seria mais correto uma íris esverdeada, né? Então não é, quando a gente fala arco-íris, a gente em geral pensa num arco, num semicírculo, mas a imagem que ele quer transmitir é de um círculo perfeito, né? Essa imagem da perfeição mediante o círculo, por isso semelhante à esmeralda. Então não é um arco-íris, né? Mas uma íris esverdeada, uma luz, né? E há também ao redor do trono 24 tronos, e assentado nele 24 anciões, ou anciãos, melhor dizendo, vestidos de branco, cuja cabeça estão com coroa, guarde, a gente já vai falar sobre eles, e há diante do trono, não, antes, versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, vamos por partes até aqui. Aí depois fala do mar de vidro, né? E diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. Vamos parar aqui no meio do versículo 6, porque daí depois tem algo novo para identificarmos. Bom, o que te remete a essa imagem? Então, é uma imagem, remete à majestade, um trono, né? A grandiosidade, as luzes. Por que fala dessas pedras, né? Então, se você for lá em Êxodo, você vai ver que a estola do sacerdote era cravada com pedras preciosas também. Aqui nesse caso, então, digamos assim que a imagem das pedras preciosas na estola era apenas uma aparência. Aqui você tem a realidade da própria divindade. O sacerdote representava a divindade, digamos assim. Aqui nós temos a própria divindade se colocando, não é? Se mostrando essa imagem da luz grandiosa. Relâmpagos, remete a quê? Relâmpagos, vozes e trovões. Remete a quê? Lembra-se lá do Êxodo, Moisés, quando sobe no Sinai, no monte Sinai, então os trovões, as vozes, isso para o leitor judaico tem essa referência, para o leitor romano tem a referência dos grandes deuses do panteão romano também. Então, essa apropriação também das imagens trazidas do panteão romano. Então, por que ele não se refere diretamente? E vi o Senhor, como no caso de Isaías, e viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, né? Não, ele não se remete porque a literatura do Apocalipse tem bastante essa coisa do respeito a Deus, de tal modo que não vai se referir diretamente a ele, né? Tem algo de misterioso, tem algo de inominável, compreendem? Tem algo que você não consegue se referir, você não consegue explicar. Por isso a imagem toda é apresentada a partir da ideia de algo que é semelhante a algo muito grandioso. Ora, se você pegar literaturas apocalípticas diversas que nós não temos na Bíblia, mas são textos do terceiro, segundo, primeiro século antes de Cristo, do primeiro, segundo século depois de Cristo, tem muitas literaturas apocalípticas e nela tem muitas visões sobre o trono de Deus. Aqui você tem um aspecto muito, ou visões sobre o céu, ou visões sobre os céus, não é? E essas composições dessas visões, das luzes e da grandiosidade que é confirmada então pelos tronos. Veja que curioso, aqui você não tem uma sala, o que se mostra não é um templo. Se você notar, é o que? É uma sala mais semelhante a um conselho
um conselho de um reino, não é isso? Porque você tem então uma visão de um trono, alguém assentado nele, num resplendor e glória extraordinário. Glória, a palavra glória lembra brilho também, né? E você tem aqui os 24 anciões, como se fosse o conselho desse rei. Então, a imagem que remete mais justamente a um conselho de um rei do que a um culto, ao Templo de Jerusalém, por exemplo. Né? Não está remetendo ao Templo de Jerusalém, está remetendo talvez mais a um contexto secular, aí romano, quem sabe. Mas o interessante então é quem está sentado no trono no céu não é quem está sentado no trono na terra, correto? Aliás, na terra tem até alguns tronos que o Apocalipse vai chamar de trono de Satanás. Aqui não, quem está sentado no trono é aquele grandioso, inominável até agora. Ele vai se apresentando cada vez mais, tudo bem? E daqui a pouco. Bom, do trono saem relâmpagos, é aquele mesmo do Sinai, né? Aquele mesmo do Sinai que está sentado no trono. E diante dele ardem os 7 Espíritos de Deus. Então, os 7 Espíritos de Deus, se você for ler em Isaías, né, Espírito de sabedoria, Espírito de conselho e por aí vai, lembra lá do texto de Isaías? Então, essa imagem dos 7 Espíritos como 7 tochas, não é? Porque o número 7, vai remeter na literatura desde a tradição babilônica, mas na literatura bíblica e daí apocalíptica com mais ênfase, 7 remete ao quê? A gente costuma dizer de cara assim, a perfeição. E não está errado falar isso, a perfeição. Entretanto, devemos considerar a perfeição não apenas com a mentalidade da nossa cultura do século XXI, porque a gente remete muito perfeição a algo estético. Né? A gente pensa em perfeição como algo belo, como algo é perfeito, tem muito essa conotação da beleza, mas a conotação de perfeição na antiguidade está muito mais relacionada à completitude, à plenitude, não é? Então, quando se diz os 7 Espíritos de Deus, ele quer dizer a plenitude do Espírito de Deus, tudo bem? As 7 trombetas, os 7 selos, ele está fechado. Daqui a pouco vai aparecer um livro selado com 7 selos. Ele está plenamente fechado. Mas de algum modo ele contém tudo, toda a revelação. As 7 trombetas é a plenitude do anúncio, compreendem? Então, o número 7 vai ter. Quando fala o mundo foi criado em 7 dias, ou seja, todos os dias necessários para a criação do mundo e por aí vai. Então, essa ideia da plenitude no número 7, oriunda aí das tradições babilônicas também. Então, a plenitude do trono. Só que o que tem? No meio aí desse sanduíche que eu apresentei, nós temos no versículo 4, ao redor do trono tem 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, muitas possibilidades de interpretação se deu aos 24 anciãos. Ora, primeiro ponto que nos vem à mente, uma chave para interpretarmos é o que? 24 é a soma de dois números, 12 mais 12. E o 12 vai remeter na literatura bíblica sempre a quê? A uma totalidade de povo, não é? 12 tribos de Israel, Jesus escolhe 12 apóstolos, então você tem sempre essa imagem, né? Do 12 enquanto a totalidade do povo. Em algum momento na literatura bíblica, o 12 acabou ganhando com mais ênfase essa expressão, né? Esse significado. Há quem tente relacionar com os 12 apóstolos, mais os 12 meses, os 12 signos do zodíaco, e daí tem muitas chaves de interpretação. Eu gosto da chave que o Pablo Richard apresenta, não é? Nesse livro, Apocalipse, a Reconstrução da Esperança, na qual ele vai falar, olha, os 12 anciãos remetem o quê? Remetem à totalidade, né? É uma referência à totalidade
do povo de Deus. Povo de Deus expresso na tradição da Bíblia hebraica, das tribos de Israel, as 12 tribos, e na tradição das igrejas, das 12 apóstolos. Então eu gosto dessa interpretação. Agora compreendamos, né? 12 não é literalmente, estamos falando de uma visão, então ele está querendo remeter a quê? A totalidade da humanidade que se encontra no trono, da humanidade que, como veremos daqui a pouco, se curva ao que está sentado no trono. Não é a totalidade da humanidade, tudo bem? É a totalidade daqueles que se curvam ao trono, aquele que está sentado no trono, porque você vai ter outros que não vão se curvar. O número 12 ele vai aparecendo em outros contextos. Né? Então, a antiga aliança e a nova aliança, enfim, são imagens que remetem a. Eu vou chamar no nosso estudo do que? A totalidade do povo de Deus. Tudo bem? A totalidade do povo de Deus. Lembrem-se, vocês se lembram que nas promessas das cartas do Apocalipse fala, ao vencedor será dado vestir-se de branco. Nas cartas, na carta Esmirna dizia, ao vencedor será dado a coroa da vida. Entendem? Aqui nós vemos esses anciãos sentados com coroa, sentados com as vestes brancas nesse momento. Essa ideia da veste branca vai aparecer mais também em outros momentos, tá bom? Vestes brancas, símbolo do quê? Símbolo da dignidade, símbolo da honra, símbolo da vitória, no contexto do Apocalipse, muito mais do que uma pureza moral, conforme a gente já viu no outro estudo. Enfim, então aqui, né, vamos reconstruir a imagem. Você tem até agora o quê? Você tem até agora alguém assentado no alto e sublime trono, né? Lembrando lá de Isaías, no trono está sentado alguém grandioso, poderoso, reluzente, com toda a sua glória, a plenitude do Espírito, e diante dele, né, ao redor do trono, nós temos então a totalidade, nessa visão, a totalidade do povo de Deus, tá certo? Totalidade da humanidade redimida. Mas aí a gente continua na visão. E daí ele vai dizer o quê? Que existe diante do trono um mar de vidro, como de cristal. O mar de vidro é apresentado em algum contexto em Ezequiel, mas também pode ser remetido a um utensílio do templo de Salomão, chamado o mar, que era um mar também vítreo, não é? Representando o que será? Então alguns estudiosos vão dizer assim, olha, o mar em geral, na literatura apocalíptica, ele vai ter uma representação, em alguns contextos, inclusive da literatura bíblica, ele vai representar o mal, de algum modo, o caos, as forças da morte, não é? E desde a ideia do Mar Vermelho, que é a oposição ao projeto de libertação do povo de Deus, depois você vai ter Jesus indo com os discípulos e o mar se levantando contrário aos discípulos, né? Uma contraposição disso é Jonas, que no livro de Jonas todos os símbolos do mal, né, se colocam aí à disposição, inclusive, de Deus para voltar, colocar Jonas de volta para o seu trajeto. Então, você tem o monstro marinho, você tem os marinheiros, você tem a cidade de Nínive e você tem o próprio mar se colocando à disposição naquele contexto de Deus para simbolizar aí a missão do profeta, né, para conversão daquela grande cidade de Nínive. Enfim, então o mar ele vai ganhando essas características. O que o mar estaria fazendo nesse contexto? Diante do trono há como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. Então, o que ele quer dizer com semelhante ao cristal? É aquela imagem que você não consegue explicar muito bem. É um mar, mas ele está parado, ele está sob o domínio, ele está diante do trono, ele está separando o trono, né? Aquele que está do trono de João. Então João olha e enxerga entre ele e o trono um mar de vida. Então existe algum tipo de separação, mas não existe hostilidade. É um mar de vidro que está sob o domínio do trono. Essa é uma possibilidade que considero interessante
da gente enxergar essa visão. E daí a gente vem uma das partes mais extraordinárias da visão, que é qual? E daí ele vê o quê? Eu gosto muito desse jeito de ele falar. E então eu vi também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes. Mas como assim no meio e à volta, né? É sonho, é quem nunca sonhou e nunca teve essas visões todas doidas, né? Entre aspas, que são um jeito totalmente diferente de apresentar a realidade. Então é isso, você tem é, 4, e aí é difícil essa interpretação direta. A gente tem que respirar e pensar, né? Primeiro, em grego, você trazer do grego para o português é difícil, porque em grego está escrito assim: ivi tetra zoar. Né? Então, tetra, 4, zoar. Zoar, palavra grega para falar de vida. Vai traduzir direto por 4 vidas, entende? Ou por 4. É difícil de traduzir. Então, a maioria das traduções vão falar 4 seres viventes, o que não é uma tradução muito boa, mas a gente também não tem como traduzir isso do grego. Mas a gente tem que ter essa referência, que é algo que se esparrama para além de ser vivo, bicho, entende? Animal, não, vai para além disso. Né? São 4 zoar. É, e nesse 4 zoar, como são eles? Eles remetem a uma visão de Ezequiel, né? Também ele vê 4 zoar, eles estão cheios de olhos ao redor, tem 6 asas. Então, alguns vão dizer, olha, é com clareza a visão de querubins, outros vão falar, é a visão de serafins. Então, assim como a gente pode remeter aí à visão de Isaías 6, na qual você tem também um trono e você tem seres, no caso de Isaías são os serafins com 6 asas, era um dragão, na verdade, na visão de, era uma, serafim significaria cobra avermelhada, cobra abrasada. Então você tem aquela visão de um dragão no trono de Deus, lá o serafim. Então aqui você tem uma visão de que alguns, eu não sou especialista nessas coisas, mas alguns vão chamar, olha, é bem claro, é uma visão do querubim, muito diferente daquele querubim romano, né, grego-romano, de um bebezinho bonitinho de cabelo enroladinho, né, não, aqui é uma visão do querubim, 6 asas, parecendo esse ser, mas o que remete esse símbolo? Que símbolo seria esse desses 4 vivos, né, desses 4 vivos que aparecem? Então, vamos dar uma olhada neles. Bom, o primeiro, semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho ou a touro, a maioria das traduções atuais falam touro. O segundo, semelhante ao touro. O terceiro tem o rosto como de homem. O quarto ser vivente é semelhante à águia enquanto está voando. Né? Então, me lembro aqui não posso deixar de me lembrar de um irmão numa igreja em que fui pastor, que enquanto dávamos esse estudo, ele perguntou, pastor, eu quero saber exatamente que animais são esses, né? E daí na hora eu pensei, falei, como que eu vou dizer agora? Eu falei, olha, irmão, se João que estava lá, não conseguiu dizer exatamente que animal que era, como que eu vou conseguir dizer, né? Eu que estou aqui vou conseguir dizer. Então, esse grau aí de humildade para todos nós é importante. Mas, é claro, é importante algumas referências. A primeira referência significativa, o número 4. Número 4, em outros momentos do Apocalipse, ele vai aparecer e ele está, em geral, relacionado à ideia de 4 cantos do mundo, a ideia de cosmos, né? Se para pensar naquele conceito, até hoje se usa, né, 4 cantos do mundo, a rosa dos ventos, né, as nossas referências geográficas são divididas em 4 ainda também. Então, a ideia de cosmos, parece que o 4 traz essa ideia de cosmos. E se a gente vai ver que ele está falando sobre vida, 4 unido à vida, parece que ele tem algo a ver com
esse pulsar de vida cósmica, não é? Bom, esses animais, muito tardiamente, vão ser relacionados aos 4 evangelistas, não é? São 4 os evangelhos, então lá pelo século, imagina o terceiro, quarto, quinto, vai começar a se relacionar com os 4 evangelistas. Mas aqui parece haver uma relação muito mais forte com as estações do ano, no conceito, inclusive babilônico, esses quatro seres vivos, né, essas 4 expressões, tem muito a ver com a mentalidade antiga, babilônica, das 4 estações, o leão representando o verão, e por aí vai, né? Não vou entrar nos detalhes agora, mas e por aí vai. Então, tudo aponta para o quê? No meio do trono e ao redor do trono. Então, nessa visão celestial, você tem que ter o cosmos, todo ser vivente, não é? Todo ser, você lembra dessa tradição? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Essa ideia de que a glória de Deus está sobre toda a terra. Isaías também tem isso, e a glória do Senhor se estende por toda a terra. Então, essa imagem, essa ideia de todo o cosmos, 4 seres viventes representando aí simbolicamente todo o cosmos diante do trono. A gente hoje diria todo o universo, não é? Ou como o termo zoar é apresentado aqui, zoar do grego, então toda a vida, né, que tributa, que está diante, que está no meio, Deus está em, e daí tem olhos espalhados, ou seja, né, está em tudo, participa de tudo que tem vida, vê tudo, tudo bem? Alguns dividem inclusive em o leão, animal selvagem, o touro, animal que dá o sustento, que tem mais a ver com o sustento, com a vivência da casa, em certa medida, né, da subsistência, a águia, né, que voa, o ser humano enquanto sua inteligência, são expressões de vida diferentes. Pode ser por aí também. O importante é o quê? Diferente das liturgias imperiais que se acabam, essa liturgia ela não cessa. Os 4 seres viventes, ou seja, todo o cosmos glorifica a Deus sem descanso, dia e noite, proclamando o que? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Palavra que já foi dita em outro momento. Lembram-se do santo, santo, santo. Então aquela ideia do totalmente outro, né? Do totalmente glorificado, do totalmente diferente. E ao mesmo tempo aqui no caso ele é diferente, mas ele é o envolto, né, de toda a criação, de todo o povo de Deus, os 24 anciãos, não é? E alguém que está conseguindo aí, entrou pela porta que se abriu e está conseguindo enxergar, tá certo? Então, aí, nessa liturgia, lembra-se que eu falei, Apocalipse enquanto liturgia, todos celebram também assim a Deus. E daí, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra assentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra, que está sentado no trono. Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber glórias, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aí você tem mais uma referência aos 4 seres. Aqui você vê de novo também a, a, a ideia da criação, não é? A criação enquanto esse espaço, né, dos 4 seres viventes, e aqui uma exaltação, dignidade pela criação. Bom, o que nós podemos perceber dessa liturgia, desse momento, né, da liturgia? A gente tem 2 momentos: os seres viventes, todo o cosmos, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, não é? Então,
essa ideia de que todo o cosmos está a glorificar a Deus. E daí o que acontece? A consciência de que tudo está a serviço de Deus, nesse caso, a gente vai falar um pouco, tudo está, né, glorifica aquele que está sentado no trono. Quando a gente percebe isso, então a gente vê que toda a totalidade do povo de Deus prostra-se. A gente tem uma curiosidade, né? É bonita, a gente ritualiza, né, as referências bíblicas. E, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, não é a questão de ritualizar, não. A questão é assim, as traduções da Bíblia vão ficando aprimoradas, né, sutis. Aqui está escrito, então veja como é bonito, os 24 anciãos prostram-se diante daquele que se encontra e depositam as coroas. Ué, se você for traduzir literalmente, é assim, os 24 anciãos caem. É o mesmo termo usado para falar que caiu a Babilônia no final do livro do Apocalipse. E aqui a gente vê assim, os 24 anciãos, eles caem, tá bom? Então, o pessoal fala prostrar-se, parece uma coisa bonita, ritual. Não, eles caem, o negócio é mais real ali. Eles caem, né? Ou seja, eles se veem despossuídos. Por que a gente cai? Porque a gente se vê despossuído de força, não é? E eles jogam, eles lançam a coroa diante do trono, tá certo? Eles rendem, então, de um modo muito mais. Não é esse modo nosso, todo bonito, higiênico, de terno, que vai lá e limpa o joelho, o lugar de se ajoelhar e se ajoelha e depois vai, eu rendo ao Senhor. Não, é um negócio muito mais pesado que está acontecendo aqui, né? Muito mais forte, é um despossuir-se de energia, é um dizer, olha, as nossas coroas são tuas, na verdade, né? O povo de Deus rendendo a aquele que está sentado no trono a glória e a honra. Vamos pensar um pouco mais alguns outros aspectos importantes do texto, desse texto. Primeiro ponto que eu quero repartir com vocês é o seguinte, um ponto importante. Temos mais 10 minutinhos aí para conversar. Uma liturgia em torno do trono. Esse aspecto, e aí nesse ponto é algo que eu não li muito sobre isso, mas me chamou muita atenção e eu fiz uma pesquisa na própria Bíblia. Você não tem no contexto bíblico grandes liturgias em torno do trono. Você tem Isaías, você tem algumas liturgias em torno do trono, mas você não tem, especialmente nos evangelhos, faça uma pesquisa e tente identificar as liturgias da igreja, das igrejas primitivas, das igrejas de Atos, das igrejas, das comunidades dos evangelhos, elas não eram liturgias de trono. Você não encontra muito a ideia de trono. Qual é a base da liturgia dos primeiros cristãos e cristãs da Palestina, da Síria, até mesmo da Ásia? A base é a mesa. Percebe? Isso é bastante significativo e importante. O centro do culto para Paulo era o que? Era a mesa. Leiamos lá em Coríntios. O trono não é uma referência litúrgica para os primeiros cristãos e cristãs. Então aqui você tem uma... Só que daí no contexto da literatura apocalíptica é que o trono vai ter um significado muito maior. Então, você tem aí uma transição importante e significativa que aponta para algo que tem algum significado importante para a gente. Por que eles não fazem uma celebração da mesa? E sim, a liturgia, o rito do Apocalipse inaugura aqui algo, assim, nesse momento do livro é inaugurado a imagem mais forte do trono. Ora, porque a questão do livro do Apocalipse é a questão do trono. Ele está lidando com uma cultura do culto ao imperador, de modo muito mais evidente, mais forte do que se vivia nos primeiros anos das igrejas cristãs. Então aqui o problema do Apocalipse é outro, a vivência do Apocalipse é outra, tá certo? O Apocalipse vai estar ligado ao quê? Justamente à literatura profética do Antigo Testamento, que a relação do profetismo se dava com quem? Com os reis, com aqueles que estavam assentados no trono.
e de um modo mais radical e profundo com os movimentos apocalípticos que também se relacionavam com o trono. Eu vou fazer um pequeno vídeo falando sobre movimento profético, movimento apocalíptico, mas por enquanto pensemos nisso, tá certo? De que aqui a gente tem uma referência bastante diferente da referência das igrejas, das comunidades em torno dos evangelistas, das comunidades de Paulo, aí vamos dizer assim, dos anos 40, 50, 60, 70. Você vai começar a ter imagens de trono no Novo Testamento nas literaturas mais tardias. Por exemplo, Hebreus vai ter mais forte a ideia de trono, tá certo? De liturgias que se referenciam a trono. E o que significa então aqui falar sobre trono? Né? E identificar que quem está sentado no trono no céu é Deus, o Criador, aqui aparecendo como referência fundamental, o Criador, aquele que era, que é agora e que está sendo, que há de vir. Então, uma referência importante, porque se na Terra nós temos alguns déspotas assentados no trono, no céu quem se assenta é o próprio Deus. Ou seja, embora aparentemente quem esteja governando e quem influencia as vidas das pessoas de fato seja o imperador, sejam os imperadores, os imperadores do passado, os reis eles têm poder, mas é um poder aparente. Não é a plenitude do poder, não é a plenitude do Espírito de Deus. Tudo bem? Não é a estes que estão assentados no trono da terra que nós nos prostramos, que nós caímos, que nós tributamos a nossa coroa, o nosso poder. Mais que isso, não é a eles que tributamos a nossa honra, não é a eles que tributamos a glória, não é a eles que tributamos o poder. Tudo bem? Isso é muito forte e tem um sentido para os primeiros cristãos e cristãs, um sentido muito forte. Tem um outro tema correlato e interessante que é o tema da honra. Se você para pensar, falar de honra, eu preciso estudar mais sobre essa temática, mas a honra era um tema muito forte no contexto romano. Então, se você vê no Antigo Testamento, quando se fala de honra, não se fala quase sobre honra a Deus. Se fala sobre honra assim, honra o pai, honra os mais velhos. Honra está ligada a uma relação humana no Antigo Testamento, ou seja, na cultura judaica em geral, naquela região da Palestina, você não tinha muito forte. A partir do pós-exílio, começa a haver uma relação de honra diferente. E com a influência romana, para os romanos, honra era muito forte. Honrar. E a honra era muito forte no sentido de quem tem poder, o imperador, honrar as pessoas, honrar os servos. Essa era uma relação de honra, com o objetivo do quê? De ser também honrado. Então as relações de honra, se você já estudou, tente estudar um pouco mais para você ver como eram importantes no contexto do Império Romano. Mas também aí essa referência, então, da honrar a Deus, a quem nós tributamos honra. Tem um texto de Paulo que eu acredito é muito mal lido. Fala assim, ó, quem eu ouvi falando, o crente gosta de falar, não, tem que respeitar as autoridades, a quem honra, honra. Não, a autoridade tem que ser respeitada na medida em que ela também se curva àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Compreendem? Se ela não se curva, se ela não se honra, se ela não dá a honra, né? Se ela não é honrada, ela não merece honra. Quando Paulo diz, honra a quem merece honra. Entende? Não é honra só porque o cara está sentado no trono, ele merece honra. Então, veja que Paulo, como já vive num mundo mais romano, ele também lida bastante com a temática da honra. Temática que não é apresentada, honrar a Deus, não é apresentado nos evangelhos praticamente e nem muito da literatura antiga judaica. Mas aqui no Apocalipse ela é apresentado por quê? Porque você tinha uma forte relação de ter que honrar ao imperador. O imperador merece toda a honra. E ele é quem dá a honra para as pessoas. Aqui no Apocalipse não. Então essa é uma liturgia, a liturgia do Apocalipse é uma liturgia de contraposição à liturgia imperial. Tá certo?
Então vocês imaginam os primeiros cristãos e cristãs ouvindo essa mensagem e isso lhes sendo revelado. Eles que viviam sob o peso, o jugo do império, desse império maldito que faz tanto mal para a gente, opressor terrível, né? De repente ele vê, não, mas não, o imperador não merece honra, o imperador não merece glória, o imperador não merece adoração. Compreendem? Ah, quem merece tudo isso é Deus. Então a gente cai num ponto muito importante que eu preciso falar para a gente encerrar esse momento dessa noite, né? Eu estou falando aqui de noite, né, para vocês, que é o quê? Liturgias do trono. O que significa dizer que Deus está sentado no trono? O que significa dizer que a gente se curva a Ele? Daí vem uma coisa muito importante. Depende de quem diz. Esse é um aspecto fundamental da leitura bíblica. Se a gente não entender isso, a gente comete inúmeros equívocos. Uma coisa é um povo expoliado da periferia, massacrado, morto pela polícia, morto pelo tráfico, entende? Sujeito a diversos poderes, dizer assim, ir no culto e adorar aquele que se assenta no trono. É uma resposta de resistência. O livro do Apocalipse apresenta uma resposta de resistência ao poder opressor do império. Então, uma coisa é a pessoa, eu sempre dou esse exemplo, uma coisa é o cristão e cristã perseguido pelo império dizer: Jesus é Senhor. Quem está no trono é o Deus Criador. É o Deus que não tem, você vê que não tem outros deuses ali, né? Os deuses romanos, os deuses gregos, não estão ali. Por quê? Porque eles, nesse contexto, são um símbolo para os primeiros cristãos e cristãs oprimidos, símbolo da opressão. Eles não têm espaço no céu. Entendem? Agora, o que acontece? Uma coisa é eles dizerem: o Senhor é o nosso Deus. Outra coisa é quando a igreja assume o poder, quando a igreja assume a espada e ela pega e coloca a espada na garganta dos pagãos e diz: quem é o Senhor? Fala quem é o Senhor. Jesus é diferente. Compreendem? É fundamental compreender essa diferença. Uma coisa é, então, quem está na periferia gritar: o Senhor está no trono. Outra coisa é a pessoa que está no trono dizer assim: o meu Deus está no trono. Porque acaba se tornando símbolo de opressão. Vejam que a preocupação de Jesus na Palestina era qual? Era com a mesa. A preocupação de Jesus na Palestina era de lavar os pés dos discípulos. Entendem? Quando Deus, o próprio Deus, se encarna, se faz manifesto no mundo, ele revela-se como? Não como aquele que está sentado no trono, mas como aquele que se coloca a serviço. Então, esse seria o exemplo de quem está sentado no trono, nos tronos dos nossos tempos. Entendem? Agora vamos lá aprofundando um pouco. Então, ou seja, quando o povo explorado, expoliado, sofrido, né, pelos poderes do nosso tempo, pelo poder econômico, pelo poder político, enfim, quando ele sofre por causa da ação desses poderes, ele grita que quem está no trono é Jesus, é Deus, e se curva a ele. Quando ele faz isso, ele está tendo uma posição de resistência também. Alguns vão discutir que pode ser alienação. Eu acredito que é muito mais um modo de resistir à opressão. Compreendem? Agora, quando a classe média, e a gente tem um movimento forte de classe média, os movimentos, as canções que vivem falando de trono nas igrejas, em grande medida são movimentos de classe média. Né? Quando a classe média, nós, talvez, da classe média, ficamos exaltando de olhos fechados um Senhor que está no seu trono, muitas vezes isso é um símbolo do quê? É um movimento bem diferente.
Pode ser um movimento de uma classe média que quer estar no trono e não consegue. Compreende? Pode ser uma classe média que quer alcançar um espaço de dominação e não está conseguindo. Uma sublimação do poder, talvez também. Então eu vejo, então as liturgias de muitas igrejas nas quais se supervaloriza o trono, pessoas perfumadas, bem vestidas, falando de trono, né? Com seus carrões chegando na igreja, falando de o Senhor é aquele que está no trono. Esse segmento, não sei se para ele não seria melhor ele lembrar do Cristo da cruz, do Cristo que se ajoelhou, que lavou os pés dos discípulos, de se solidarizar com aqueles que sofrem muito mais do que fechar os olhos e ficar adorando a um Deus que está num alto trono, mas sem encontrar relações com a realidade. Esse é um ponto que eu convido a gente a refletir. A celebração do trono, no nosso contexto, muitas vezes ganha assim contorno de legitimação da opressão. Tá certo? Então, ainda mais quando a pessoa que está no poder exalta apenas o trono, se esquece da mesa, se esquece do lava-pés, então ele está vivendo um evangelho que, na verdade, é para a sua própria exaltação, muito mais do que para a exaltação de Deus, tá certo? Então, penso que a visão do trono tem esse papel muito forte. E o que vai acontecer daqui a pouco é belíssimo e grandioso. A liturgia não para aqui. O capítulo foi dividido desse modo e o nosso tempo não dá para eu avançar muito mais agora com vocês, mas é importante perceber que a liturgia continua e ela vai se esparramar de um jeito belíssimo, mas vai ficar para a próxima semana, tá bom? Convido você a mandar os seus comentários, a sua, a sua, a sua posição quanto a tudo isso que a gente está conversando. Convido você a resistir, assim como o povo do Apocalipse resistiu, que a gente possa também resistir nos tempos duros, nos tempos de luta, que possamos saber e ter consciência de quem está sentado no trono e qual o nosso lugar de fala ao enxergarmos essa visão. Que Deus te abençoe. Continuamos juntos nos nossos estudos. Muita paz e muito bem.